Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rota de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e nós estamos trabalhando o caderno de matemática no mundo do trabalho. A nossa aula de hoje ela é focada na matemática através de soluções socioculturais e problemas ambientais. Iremos focar na aula de hoje sobre o manejo florestal, que são práticas ambientais para minimizar os efeitos do desmatamento. Nós vamos ver nessa aula de hoje como o manejo florestal é importante e onde a matemática está inserida nesse conteúdo. Vamos para a nossa aula de hoje. Você já parou para pensar sobre qual é a importância das florestas para o meio ambiental, econômico e social? E nós podemos ver que isso é muito grande e exige um manejo florestal mais efetivo e sustentável. E, através dessa técnica, promove a gestão de florestas, permitindo a adoção de atividades econômicas, como extração madeireira, não madeireira e um sistema de rodízio garantindo a conservação e o desenvolvimento. Então, as florestas, elas não são importantes só para o meio ambiental, mas o econômico e social. E para que esses três meios eles estejam em equilíbrio, é necessário fazer o manejo. O que seria o manejo florestal? Nós vamos ver já no próximo slide, mas falando já de uma maneira mais simples, é um desmatamento onde ocorre uma forma mais efetiva para que não haja a degradação do meio ambiente. Vamos ver no próximo slide. Adoção de um conjunto de técnicas que garantem a exploração de baixo impacto. Isso faz com que a floresta se mantenha de pé e contribua para a manutenção de sua biodiversidade, produtividade, capacidade de regeneração. Dessa forma, o manejo ele contribui para a manutenção e utilização de maneira adequada da cobertura da floresta. Favorece o desenvolvimento de técnicas de análise quantitativas nas decisões sobre composição, estrutura e localização de uma floresta. Você pode ver aí na imagem ao fundo que nós temos uma floresta de eucalipto. A floresta de eucalipto é a mais comum no manejo florestal, onde uma determinada área ela é desmatada para em seguida ser reflorestada com o eucalipto, e esse eucalipto ele serve para muitas áreas do nosso meio econômico e social. Por isso escolhi como fundo da imagem, está até muito bonito. Então, o manejo florestal ele tem essa responsabilidade de adotar um conjunto de técnicas para garantir baixo impacto ambiental de florestas. Grave isso, baixo impacto ambiental das florestas. Vamos lá. Para realizar esse manejo é preciso maximizar a produção e minimizar os danos, né? Tanto eles na área produtiva, estrutural, funcional e genética da floresta. E essas três etapas devem ser adotadas. Primeiro, realizar o zoneamento ou a divisão da propriedade florestal. Primeiro, áreas exploráveis são aquelas que não tem necessidade alguma de você fazer um manejo muito diferente, porque são áreas boas para fazer esse manejo. Já a área de proteção permanente, a APP, é uma área protegida, e essa área protegida pode ser coberta ou não de vegetação nativa e tem como função ambiental preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Então, essa daqui não pode fazer manejo florestal nela, preservação permanente. E as inacessíveis, seja pela formação geológica ou outras situações. Segundo ponto, realizar o planejamento das estradas secundárias que conectam a área de exploração às estradas primárias. Não é só desmatar no local que você quer, tem que haver uma preparação
das estradas que irão fazer a retirada madeireira ou não, ou de outras matérias-primas, e aí para reduzir o impacto. E terceiro, dividir a área alocada para a exploração em blocos ou talhões de exploração anual. Isso reduz os impactos da exploração madeireira sobre a fauna e aumenta a proteção contra o fogo. Nesse terceiro tópico, eu acredito que você já tenha tido aula comigo nos anos anteriores e nós falamos sobre os corredores ecológicos. Esse terceiro ponto está intimamente ligado a isso. Agora imagine, se uma área ela é disponível para fazer o manejo florestal, não devemos fazer por completo. Pequenas áreas ou talhões, que são conhecidos como os lotes ou hectares, esses talhões eles vão ser divididos e vai ser feito um manejo de área por área, para não desmatar, não fazer o manejo florestal de forma completa na área total. Isso acabaria destruindo a fauna, a flora, e não é isso que o manejo florestal ele quer. Ele quer manter a biodiversidade do local. E para isso utiliza-se matemática, quando há a divisão das áreas e os corredores ecológicos para manter a preservação da fauna, da flora e da biodiversidade. Isso são etapas importantes desse manejo florestal. Vamos lá. Por que o manejo florestal é tão importante? Primeiro, rentabilizar a floresta, valorizando a conservação. Ele visa tornar a floresta mais rentável e, ao mesmo tempo, valoriza a sua conservação. E produção contínua e sustentável de madeira. Um dos pressupostos do manejo florestal é a realização do sistema de rodízio, permitindo a produção contínua e sustentável de madeira, com extração feita de forma equilibrada. Como eu falei no slide anterior, por áreas. Cada área tem o seu momento de ser desmatado, retirado a madeira, isso preservando o ambiente. Mais alguns pontos. Planejamento e conhecimento do ecossistema. Um eficiente manejo florestal depende de um planejamento detalhado, além de amplo conhecimento do ecossistema. Realização em áreas públicas e privadas, ele pode ser feito tanto em propriedades públicas como propriedades privadas. Nós sabemos que nas áreas privadas existe uma certa porcentagem que não pode ser desmatado. Aí pode-se fazer o manejo florestal para que haja um rendimento econômico sem devastar o ambiente, sem prejudicar a biodiversidade. E por último, os benefícios ambientais e sociais. O manejo florestal ele beneficia tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais que têm uma renda a partir desse manejo florestal. Então, nós concluímos nessa aula de hoje o que é o manejo florestal, por que esse manejo florestal é tão importante e quais são as etapas dele. Espero que você tenha aprendido esses 3 pontos. Se você não entendeu, volte esse vídeo, assista novamente, veja as imagens que foram projetadas e aí você tira todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.